Reposição hormonal. Se o meu corpo produz hormônio, por que eu preciso fazer a reposição? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Para você que ainda não me conhece, sou o Dr. Rodrigo Olmedo, sou médico. Aproveita e já se inscreve no meu canal, já deixa seu like também. Ativa o sininho, as notificações para que o YouTube possa te avisar aí do próximo vídeo. Reposição hormonal. Um tema muito contraditório às vezes, já que falamos de uma reposição hormonal baseada na fisiologia, que é a que pratico, e também pessoas que fazem uma reposição hormonal que não é reposição hormonal, mas se confunde, pessoas que usam doses muito altas de hormônios para manter performance. Isso acaba sendo não fisiológico e no final das contas acaba trazendo prejuízo para a sua saúde. O que eu vou falar aqui é sobre reposição hormonal bioidêntica. O que significa bioidêntica? São hormônios que se encaixam nos receptores que nós temos. Nós produzimos hormônios e o nosso corpo tem receptores que estão esperando esses hormônios. Então, se fabrica de forma sintética, ou seja, não é natural, mas é igual ao que nós produzimos. Então, não está na natureza, mas consegue imitar igualzinho. Eu vou colocar aqui duas canetas para vocês verem. Temos aqui, ó, duas canetas idênticas, bioidênticas. Então, suponhamos que o meu corpo produz esse hormônio e esse daqui é o que a farmácia de manipulação manipula, faz. É sintético, porém bioidêntico, tá? Só para a gente deixar bem claro essa parte. E vocês também acabar um pouco desse temor dos hormônios, né? Nossa, mas isso é um remédio, é uma medicação. Não, reposição hormonal bioidêntica. E agora vamos lá explicar realmente por que é interessante fazer a reposição hormonal. Ao passar dos anos, nossos hormônios vão em queda. E com isso, começa a aparição de sintomas. Não é por casualidade. Eu gosto sempre de dar esse exemplo, talvez você já até ouviu. Se eu tenho um grupo de pessoas aqui com 18 anos de idade e um grupo de pessoas aqui com 70 anos de idade, qual grupo de pessoas eu vou encontrar mais doenças, mais sintomas? Aqui no grupo com maior idade. E casualmente os hormônios aqui também vão estar mais baixos. Perda de massa muscular, dores articulares, desânimo, depressão, facilidade para ganhar peso. Tudo isso está vinculado intimamente com os níveis hormonais que nós temos. O que acontece é que esses hormônios, nós não precisamos esperar ali 60, 70 anos para fazer a reposição hormonal. Ali é evidente já, de longe nós sabemos que já tem baixos níveis hormonais e esses pacientes se beneficiam também da reposição hormonal. Estou dizendo aqui que essa reposição hormonal que vai em queda, então por volta dos 25 anos já começa ali a cair alguns hormônios tireoidianos, T3 e T4, cortisol, testosterona, e começam então os sintomas. Inclusive, muitas pessoas fazem uso de antidepressivo, por exemplo, mas na verdade o que tem ali de depressão é níveis hormonais que causam sintomas de depressão. Não estou dizendo que toda depressão é por falta de hormônio, mas existem muitos casos que sim, que é por falta de hormônio. Tanto que eu tenho muitos pacientes que depois, de forma gradual, de forma ecológica, ali com toda a segurança, nós fomos fazendo desmame de remédios psicotrópicos e o paciente já não ficou mais dependente de remédio psicotrópico. Não estou dizendo que todas as causas de depressão é hormonal, mas existem muitas causas que é hormonal. E aí, fazendo a reposição hormonal, elevando os níveis desses hormônios para níveis fisiológicos, não estou falando extravasar de hormônio, ou seja, colocar muito hormônio, que isso já expliquei no início que não tem nada a ver com reposição hormonal, isso acaba beneficiando o paciente. Eu gosto sempre de mostrar aqui o nosso amigo coração. Ele é um órgão que tem receptores para vários hormônios, então aqui ele é um músculo, vocês veem que é um músculo, e essas artérias aqui, elas também têm camadas ali de músculo. E tanto as artérias como esse músculo cardíaco se beneficia de um hormônio chamado testosterona, que eu tenho a testosterona em gel, né, um frasquinho de testosterona, se beneficia da testosterona. E o que acontece? Por que eu tenho pacientes com insuficiência cardíaca, mais fácil encontrar com 57, 60 anos de idade, 65, 70, com insuficiência cardíaca, e dificilmente eu tenho um paciente com 20 anos de idade com insuficiência cardíaca? Não é coincidência. Quer dizer que se eu tenho bons níveis hormonais, eu vou diminuir as chances
as possibilidades de ter doenças cardíacas, dentre elas, inclusive, o infarto, já que se eu mantenho essas artérias, quando o paciente infarta, ele tem uma obstrução dessas artérias e acaba, então, morrendo, né? Eu vou usar um termo bem simples para que todos possam entender, morrendo aqui um pedacinho do coração por falta de oxigênio, por obstrução, né? Ou vou falar até mais simples, né? Entupiu aqui essa artéria e acaba esse pedacinho aqui não chegando oxigênio, né? Então faz ali uma necrose ali, ou seja, uma anóxia daquele tecido, dessa parcial do músculo, e que é o infarto, né? Eu expliquei bem simples para que todos possam entender, obviamente, né? Eu sei que se você é médico e está me vendo aqui, nossa, mas esses termos não são médicos, mas é que o vídeo é para todos, né? Então é para que todos possam entender. Se eu tenho, então, um músculo que vai se beneficiar deste hormônio, que está em queda, se eu mantenho ele em níveis normais, o coração vai agradecer. Tanto que eu tenho um caso de um paciente que estava com uma insuficiência cardíaca grau 3, passou para grau 1. O médico que fez o ultrassom do coração falou, mas eu não estou entendendo nada que aconteceu aqui. Porque não é comum realmente uma pessoa regredir desse estado, né, de uma insuficiência cardíaca, começar a regredir, né, começar a se recuperar. Até existem muitos casos que se recuperam, mas não é tão comum, né, de grau 3 passar para grau 1. E o mesmo médico que fez o ultrassom, ele ficou meio, nossa, não estou entendendo o que aconteceu. Enfim, assim como eu já tive pacientes também com obstrução parcial da carótida, e aí o que aconteceu? Foi lá e já não tinha mais placas de ateroma. E o médico também, né? Nesse caso, o médico também, uma paciente com 64 anos de idade, o médico falou, mas não estou entendendo nada. O médico fez ultrassom e falou, não estou entendendo nada. Por quê? Ao fazer a reposição hormonal, mudar a alimentação, regular a parte intestinal, colocar fórmulas que tratam as artérias, que cuidam das artérias, enfim, todo um contexto, né? Por isso que nós chamamos de medicina integrativa, todo um contexto, integrar o paciente acabou melhorando. Então, esse é o motivo que, por mais que as nossas glândulas continuem produzindo hormônios, com o tempo vai diminuindo a produção. E aquela pessoa que aos 25 anos tinha uma disposição, aos 45 já não vai ter tanta disposição. Porque as glândulas já estão cansadas, eu vou usar o termo, né? Cansadas. Por conta do estresse, por conta da exposição a alimentos que não são alimentos bons para o nosso corpo, são alimentos antinutricionais, alimentos pró-inflamatórios, como o excesso do trigo, o excesso do lácteo, temperos artificiais, o excesso do açúcar. Isso tudo faz com que o nosso corpo vai se deteriorando e com isso os hormônios vão em queda. Ao iniciar a reposição hormonal, muitos casos acabam melhorando alguns sintomas, acabam diminuindo a ingestão de remédios que remediam, que não há nada de errado com os remédios, não sou contra remédios, mas acaba diminuindo o uso dos remédios e o principal de tudo, acaba melhorando a sua qualidade de vida. Por isso nós falamos de reposição hormonal. Ou seja, se você pretende ter uma vida com mais saúde, com mais ânimo, com mais força, a reposição hormonal pode ser necessária ou pode te ajudar nesse seu processo. Tem pessoas que não fazem reposição hormonal e estão muito bem, cuidam muito bem da sua saúde, está ótimo, estão de parabéns. Porém, alguns casos ali se beneficiariam com o uso dos hormônios de uma forma individualizada, cada paciente tem sua dose, também contando com o bom senso, o bom senso do médico prescritor, o médico que vai fazer a receita. Isso é o principal. Eu vejo muitos pacientes também com doses muito altas de testosterona, e vem ali com seus efeitos colaterais. Então, assim, pode haver efeito colateral qualquer dose de qualquer remédio, de qualquer hormônio, de qualquer suplemento. Porém, quando as doses são baseadas na fisiologia, ou seja, os níveis normais do organismo, a tendência é o paciente viver o mínimo possível de efeito colateral quando existe, e aí nós vamos regulando, ajustando as doses, e o paciente vai ficando bem. Esse foi o vídeo de hoje. Compartilhe com seus parentes, com seus amigos, aqueles amigos que você já vê que já não são os mesmos, né? A sua esposa, seu esposo, os seus familiares lá no grupo da família, para que eles entendam um pouquinho mais dessa parte de reposição hormonal. Por que fazer reposição hormonal? Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, não esqueça de ativar o sininho, as notificações.
Deixe seu like, deixe seu comentário também aí no vídeo e a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço.